Estamos aqui recebendo a visita do professor Eduardo Martins, que é uma referência na área portuária. Ele é diretor do Instituto Superior de Ciências da Informação e Administração. Uma boa tarde, professor, uma grande honra nós aqui do Instituto Federal recebê-lo. Eu sou o professor Luiz Fernando, do curso técnico em Portos aqui, e gostaríamos de saber do senhor como que está a conjuntura portuária na Europa ou mundial, decorrente dessas grandes tensões geopolíticas que estão ocorrendo, como se isso vai impactar os portos, como é que o senhor vê esse momento? Bom, boa tarde então. Você já disse quem eu sou, falta dizer que eu tive uma experiência portuária, de facto, não é? E além de ter sido professor da Escola Náutica Infantil Henrique em Portugal, que é uma referência para a formação dos oficiais náuticos e para a gestão portuária também, e neste momento, enfim, já um pouco retirado de funções mais públicas, tenho dedicado a esta instituição privada de ensino, que tem também a componente portuária, além de outras valências, não é? Portanto, hoje a componente portuária já nem tem tanto impacto. Porquê também, já agora? Porque, de facto, o mercado de formação de gestão portuária em Aveiro, porque nós funcionamos em Aveiro, que é norte de Portugal, não tem uma dimensão tão grande, não é? Portanto, durante 6 anos fizemos a gestão do curso, eu apanhei a meio, mais ou menos, portanto, acabei por encerrar o curso, mas por essa razão, não é? Porque esgotou-se, porque é uma região com pouca densidade, embora tenha o Porto Aveiro, o Porto de Leixões e o Porto de Leixões a norte, no Porto, e o Porto da Figueira da Foz, tem alguma influência, mas não conseguiu, de facto, ter dimensão para depois manter. Neste momento temos o curso de Transportes e Logística e temos um curso de Gestão Industrial, portanto são os dois que estamos mais ligados a estas áreas, além de outras áreas. Eu tenho muito gosto de estar aqui convosco e rever os meus amigos de Vitória do Espírito Santo. Portanto, perguntam-me sempre se eu venho para ir para o Rio de Janeiro ou se vou para o norte, para a Bahia, não é? Não, eu vou para Vitória do Espírito Santo e continuarei a ir, não quero ir para outros locais, portanto é este que me sinto bem. Sinto bem porque tenho cá os amigos e, portanto, isso é importante. E o IFES é um dos pontos de referência que eu, desde a primeira vez que vim ao Brasil, nestas funções, nesta relação, foi um dos pontos de referência que me ficou, não é? Portanto, fizemos, nessa altura, uma semana de trabalho, algumas atividades de formação e discussão, orientação, até em Vitória, no Porto de Vitória, não é? Na Codesa, pela Codesa, e viemos aqui fazer 2 sessões, se bem me lembro, uma mais pública e uma mais privada. O que é que eu posso dizer, tanto hoje, não é? De facto, há 2 razões que há pouco estávamos falando, não é? Por um lado, as questões de natureza política, por outro lado, as questões, eu diria, mais do desenvolvimento social, do desenvolvimento ambiental, não é? Portanto, ambiental com o social, o económico e as questões ambientais mais restritas. Em termos do político, eu tenho a convicção de que a evolução política que está a haver na Europa, em particular, e estas eleições últimas mostraram uma tendência, claro, uma tendência de virar à direita, não é? Já não digo virar à extrema-direita, porque, apesar de tudo, havia alguns receios, mas a extrema-direita não teve uma capacidade de se afirmar maioritariamente no projeto europeu. Portanto, há a extrema-direita que quer a União Europeia, há a extrema-direita que não quer, portanto, as contradições são muito grandes, obviamente, quer na extrema-direita, quer no centro-direita, quer na esquerda, no centro-esquerda e até na esquerda há divergências nesse aspecto. Uns apoiam a integração, uns dizem que deveríamos sair da União Europeia. Eu penso que essa questão, o político na Europa, não vai influenciar. Eu diria que não vai influenciar nada, não, mas não vai influenciar muito as questões. Porquê? Porque desde os anos 90 do século passado, a tendência que houve na gestão portuária foi de progressivamente ir afastando o setor público e, portanto, entrando em processo de privatização, como em todo o mundo. Portanto, o Brasil também seguiu esse caminho, não é? Era tudo mais ou menos público e, portanto, hoje já está cada vez mais privatizado. E, de facto, tirando algum partido, uma outra força de mais extrema-esquerda, e não sei se alguma de extrema-direita se também advogaria isso, não há já quem defenda
a utilidade, em alguns setores ainda há, por exemplo o aéreo, ainda há quem defenda a utilidade do público manter uma ligação preferencial, por exemplo na companhia aérea, na TAP, não é? Por razões de bandeira, por razões de ligação de certas linhas, por razões de manter os portos em Portugal como um hub para algumas atividades na relação com os países de língua portuguesa, no fundo é essa a função que lhes dura. No caso do marítimo, dos portos, hoje não há nada disso. Porquê? Primeiro, porque a atividade é uma atividade eminentemente internacional e cada vez mais. Quer dizer, no passado, eu sou do tempo, a primeira vez que vim ao Brasil, vim transmitir a posição do governo português no sentido de alterar o acordo bilateral Portugal-Brasil em termos de transporte marítimo, que previa, isto nos anos 60, vinha do anterior regime, 60, 70, previa a possibilidade dos armadores portugueses e dos armadores brasileiros de distribuírem 50% para cada parte. Portanto, a reserva de carga, não é? Sim, das relações bilaterais. A União Europeia acabou com isso. Portanto, nos anos 90, 80, 90, portanto, um regulamento comunitário disse não há partilha de carga, há acesso ao mercado, há a possibilidade em certos segmentos estratégicos para os países fazer. Na cabotagem é possível manter alguma regra de acessibilidade, no entanto, vamos acabar com isso. E quando se faz uma opção dessas, ao nível do transporte marítimo, claramente abre-se a necessidade, a utilidade, a necessidade de que os portos também acompanhem essa internacionalização. Portanto, não é possível que os portos, no passado, nós tínhamos taxas preferenciais para os navios de bandeira e para os outros navios. É. Hoje não é possível. A União Europeia não deixa e eu acho que internacionalmente não é aceitável. E por isso, a internacionalização criou, de facto, a necessidade, a oportunidade de que as movimentações de natureza estratégica, política do Estado, de cada Estado e dos Estados em geral, não tragam alterações substanciais ao processo de gestão. Admito que pontualmente possa haver uma outra situação, mas em geral não há disso. E, portanto, a questão da internacionalização, a questão da necessidade, outra utilidade da privatização ou da não intervenção do Estado, é que os Estados deixaram de ter dinheiro para fazer investimentos, dinheiro dos contribuintes, no fundo, não é? No fundo, o Estado aplica dinheiro que vai buscar aos contribuintes. Portanto, concorre com a saúde, com a educação, com o social, digamos assim, o apoio social, a segurança social, não é? E, portanto, para estas atividades não há dinheiro. O Estado não consegue ter dinheiro. Portanto, se não consegue ter dinheiro, só tem duas hipóteses de promover o desenvolvimento portuário. É criar a oportunidade dos privados fazerem esse investimento, utilizando as suas fontes de financiamento. E, portanto, já não é o Estado, o risco é dos privados. Embora salvaguardando, como também já falámos há pouco, salvaguardando através dos contratos de concessão, se houver contratos de concessão, porque às vezes são meras privatizações, mas quando é uma cedência de exploração, através dos contratos de concessão, se a rentabilidade da exploração não permitir esse equilíbrio, obviamente que o Estado fica com o encargo, com a responsabilidade de não deixar que a estrutura portuária, a estrutura empresarial privada vá à falência, digamos assim, porque isso seria negativo. Embora se não houver condições de cumprir as regras da concessão, obviamente que o Estado pode tomar a concessão e ou fica com a exploração ou entrega a outra concessão. Depois, o outro tema que você estava falando, a questão das climáticas, não é? Eu penso que, em termos do setor portuário, não há grandes... há um desafio muito grande que está colocado e que a União Europeia tem posto isso como... Portanto, há desafios muito grandes ao nível dos navios, não é? Portanto, cada vez mais os navios são obrigados a mudar os combustíveis tradicionais para energias mais renováveis, não é? E há um desafio para os portos que está associado a isso. Sabe qual é? É o abastecimento do navio, a energia ao navio, quando o navio está em porto. Porque se o navio estiver em porto a trabalhar com as máquinas principais, extremamente consumidoras e extremamente poluidoras, nomeadamente paquetes, navios de cruzeiro, não é? Sim. Que estão junto à cidade e que estão 2, 3 dias, ou um dia só, às vezes, uma noite, uma fonte móvel de poluição, né? Energia para a sua própria existência, porque aquilo corresponde a uma povoação de muitos milhares de habitantes, não é? Obviamente estão a poluir. Portanto, hoje há uma regra, que eu não sei qual é o faziamento para a desativação, em que os portos têm de fazer abastecimento de terra com energias não poluentes. Isso é um desafio extremamente pesado.
E o regulamento da Organização Marítima Internacional era a partir de janeiro de 2025, agora já Sim, começa... mas com algum fazimento. Com algum fazimento. Portanto, esse é o grande desafio, do meu ponto de vista, para os portos, em termos das questões ambientais. Depois falámos também de que se a pressão do mar, por razões ambientais, que cada vez é mais forte na destruição do litoral costeiro, não é? Em países em que sofrem isso. Por exemplo, Portugal tem um problema grave, não é? Portugal está muito exposto na costa atlântica, com correntes muito fortes, o mar vai galgando, vai influenciando e, obviamente, não foi prevista essa situação. Portanto, hoje os Estados estão responsáveis por criar uma situação diferente, desativando essas zonas, protegendo as zonas litorais, criando a oportunidade de que as populações que estão mais junto ao litoral possam ter a alternativa de se relocalizarem numa zona mais interior, retirando a carga humana de cima do litoral, para permitir que o litoral pelo menos se vá podendo rejuvenescer, readaptar. E isto porquê? Porque todos os anos o mar vai avançando. Em Portugal isso está a acontecer, não é? Portanto, zonas litorais que estão a desaparecer de ano a ano, portanto 10 centímetros por cada ano, lá vai mais um pouco de terra, não é? E isso é um desafio muito grande que os Estados têm. Os portos, no entanto, do meu ponto de vista, não têm uma grande necessidade de adaptação, porque os portos já estão, por si, naturalmente protegidos através de intervenções do homem que protegeu os portos. Não só nos estuários, porque os estuários, apesar de tudo, não são muito degradados do ponto de vista ambiental, mas também quando é em mar aberto, através dos molhos que são construídos, não é? Os molhos são suficientemente. E, portanto, nós não tivemos em Portugal grandes incidentes ou acidentes de destruição de molhos. Tivemos um nos anos 50 com a construção do Porto de Sines. O Porto de Sines, que é a sul de Portugal, estava programado para ter a estrutura de molho com 3 postes no meio do mar, não é? Okay. 3 postes offshore, para navios petroleiros, até 500 mil toneladas, o último, portanto o mais avançado, e a cabeça do molho, na altura que foi construído, ruiu. Portanto, estava previsto que de 50 em 50 anos haveria uma tempestade que destruiria o molho, e portanto durava bastante tempo, não é? E logo nos primeiros anos da sua construção ele caiu, e portanto caiu. Entretanto veio a crise petrolífera, já não havia navios de 500 mil toneladas e portanto de alguma maneira ficou lá no fundo e não se gastou mais dinheiro, portanto foi um benefício. Portanto ficaram os outros 2 postos. Tirando isso, o que é que os portos têm contribuído? Há um aspecto negativo que os portos têm em Portugal, que penso que é geral, não sei qual é a incidência que tem aqui no Brasil, que é de que a circulação das areias no litoral tem um comportamento regular. Quando se faz um molho de proteção para o acesso portuário, normalmente cria a sul desse molho um esvaziamento de areia, uma erosão que vai localizar na parte imediatamente do sul que tenha a proteção. E portanto faz uma espécie de uns buracos, e isso obviamente tem sido uma questão muito crítica do ponto de vista ambiental, com várias perspectivas de intervenções. Durante um tempo foi-se resolvendo isso e os molhos portuários, os Leixões, por exemplo, a Figueira da Foz, tem 2 molhos muito metidos no mar, não é? Criam essa erosão. Durante um tempo criou-se uma alternativa que era fazer depois a seguir uma espécie de esporões, uns molhos pequeninos, que retinham as areias para permitir manter um areal contínuo, digamos assim. Ou seja, tipo um amortecimento. Portanto, uma prisão da areia, não é? Alguns técnicos ambientais da erosão costeira criticam isso, prefeririam ter molhos de proteção paralelos à costa. No entanto, isso criava alguma inibição também para o setor da pesca e, portanto, estas dificuldades de encontrar as melhores soluções, obviamente, não têm permitido os resultados completos, não é? Mas, no entanto, eu penso que hoje a situação, em termos de erosão costeira nacional, está perfeitamente controlada. Não tenho dúvida sobre isso. Que show. Essa sua exposição foi muito interessante
que está no pinga-fogo no debate no Congresso, justamente uma emenda à Constituição a respeito das linhas de costa, dos terrenos costeiros, né? Então, esse debate, acredito eu, que vai ser muito aprofundado, né, aqui no Brasil. E foi muito interessante a sua abordagem, que está no momento do debate aqui no Brasil. Acho que acredito que... Oi, professor, eu, de qualquer maneira, arriscaria, mesmo depois vocês cortam e voltam a montar, não é? Portanto, fazem o tempo que for preciso, tiram o que estiver a mais, porque acho que essa questão é interessante e nós temos também esse problema, digamos assim, essa avaliação, não é? Eu há pouco estava a dizer, em Itália, por exemplo, há já uns anos, as praias eram privadas, não é? Portanto, não se podia ir à praia se não pagando através de um hotel, através de um restaurante ou através de uma passagem que se pagava. Pagava-se uma taxa para ir à praia. Sim. Não é? Em Portugal as praias são perfeitamente públicas, abertas, não têm nenhuma restrição. É evidente que às vezes dizem, o artista tal tem uma casinha em cima da praia e tem um acesso reservado. Claro, ele tem um acesso reservado, mas a praia não é reservada. A praia, qualquer pessoa pode ir à praia. E, do meu ponto de vista, há um instrumento que nós temos da nossa tradição latina, que é o domínio público, a gestão do domínio público. E o princípio do domínio público ser público, do domínio litoral ser público, é um princípio que garante um pouco algumas das preocupações que depois a privatização vem impor. Porque, de facto, se houver regras de utilização do domínio público que não permitam que se façam grande pressão humana, não é? De construção, de qualquer coisa, de alteração da lógica de funcionamento da costa, não é normal, não é? Se isso acontecer, nós estamos a contribuir. E é evidente, quando se permita o uso privativo, vamos contrariar essa disponibilidade. Que essa lei, que é uma lei do nosso ordenamento jurídico, todos os países de língua portuguesa têm, os espanhóis têm, os franceses têm, os italianos têm, mas usam-na de maneira diferente, que permite que seja salvaguardado, que nenhum investimento privado, nenhum uso privado possa ser permitido se não for devidamente calculado a sua consistência com a lógica de defesa do litoral costeiro. E o litoral costeiro precisa ser preservado, precisa de ser a faixa de 50 metros da linha d'água da praia-mar deve ser preservada para que não haja, de facto, pressão para que a erosão não se faça sentir tanto. Ok. Show. Muito obrigado. Algo mais? Oh, tranquilo. Abordamos tudo. Valeu, professor. Viu?